Glória a Deus, amém? Salve a todos com a paz do Senhor. Irmãos, eu estou lendo o versículo aqui da palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, amém? Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 29. Amém? Glória a Deus. Essa mensagem eu vou deixar especial Dia das Mães, né? E, enfim, a gente sabe que a gente sempre está com a mãe em todos os momentos, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias da nossa vida a gente sempre lembra da nossa mãe, porque é ela que está cuidando de nós. E, enfim, irmãos, eu vou estar trazendo uma mensagem sobre uma mãe. Amém? Que não é tão falado assim na Bíblia, mas o que acontece, tudo que está na Bíblia se traz de um exemplo, né? Tanto bons exemplos como maus exemplos, né? Mas que Deus vem falar conosco, amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 29, a partir do verso 31. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 29, a partir do verso 31, diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia, o Senhor viu a minha infertilidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. No verso 33 diz assim, Lia engravidou de novo, e quando deu luz a outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que eu era desprezada. Deu-me também este, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse, agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. E o verso 35 diz, engravidou ainda outra vez, quando deu à luz mais outro filho, e disse, desta vez louvarei o Senhor. E assim lhe deu o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, sempre quando a gente fala de Jacó, a gente já lembra de Raquel, né? Porque a gente sabe que Jacó trabalhou 7 anos pela Raquel, mas pela tradição deles, as leis e tal, os costumes deles, a filha mais velha tinha que estar casada. E como Labão tinha Lia e Raquel, e Lia era mais velha e não tinha casado, então esses 7 anos que Jacó trabalhou, quando ele chegou no casamento, descobriu que era Lia, a irmã mais velha, e não Raquel que ele queria. Então ele fez mais um acordo com Labão, e por mais 7 anos ele trabalhou, até que se casasse com Raquel. E dali o que acontece? A gente vê que, já de cara, o que acontece é que Lia era desprezada, né? Então, porque o que acontece? Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas quando descobriu que era Lia, ele trabalhou mais 7 anos pela Raquel, né? Então, o que acontece? Então, um total de 14 anos, Jacó trabalhou pela Raquel. E dali o que acontece? A gente, e como eu falei, quando a gente fala de Jacó, a gente sempre lembra de Jacó e Raquel. E a gente sempre esquece de quem? De Lia, da própria Lia. Então a gente já vê o quanto ela era desprezada, né? Porque o que acontece? O marido dela, Jacó, amava a Raquel, não amava tanto ela. E a própria irmã dela, Raquel, criava essa rivalidade entre as duas, né? E o próprio pai, Labão, só aparece quando envolvia de dinheiro, né? Quando a gente lê a história, a gente só vê que Labão só aparece quando envolve dinheiro. E dali o que acontece, irmãos? A gente vê o quanto Lia era desprezada, né? Pelo esposo, pelo marido, né? Pela irmã e pelo pai. Mas o que acontece? Em meio àquilo tudo, quando Lia teve seus filhos, ela viu que quem estava tendo misericórdia com ela era o próprio Deus. Que bom saber disso, né? Que ela sabia que não podia contar tanto com o marido, nem a irmã, nem o pai e as pessoas do lado, mas mesmo assim, quando ela teve um filho, ela viu que quem estava tendo misericórdia com ela era o próprio Deus. Nem meio àquela situação difícil, aquele cenário complicado que ela estava tendo, ela viu quão bondoso e quão maravilhoso é o nosso Deus, que não faz acepção de pessoa, né? E ali, enfim, quando a gente lê, a gente vê o quanto tinha essa rivalidade das duas, né? De Raquel e Lia, porque neste momento, como foi lido, né? No verso 31 diz,
Quando o Senhor viu que lhe era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Então, o que acontece? Nesse momento aqui, a gente vê que Deus abre a madre de Lia, né, para que ela tivesse esses filhos, que foi Livos, e que depois de um tempo, né, Raquel também consegue, né, filhos, né, consegue José, consegue Benjamim, também Raquel oferece a serva dela, e também lhe oferece a serva dela, então a gente vê uma confusão de filho, né, um monte de fiaiada. Mas o que acontece, irmãos? É muito bom ver que, em meio à situação difícil, o Senhor Jesus, ele tem misericórdia com todos, né? Não faz acepção de pessoa. Então, por mais que seja ruim seu cenário, né? Não importa se parte da sua família não está boa com você, seus amigos também não estão muito com você, saiba que Deus está com você, isso basta, né? Isso é muito bom. Então, o que acontece? O agradecimento que Lia teve por Deus era tão grande, ela viu que Deus estava sendo tão maravilhosa com ela, tão grandioso com ela, tão bondoso com ela, que em seus filhos, ela não colocou qualquer nome. Ela colocou o nome que significava o que ela estava passando, e o que ela estava passando, o que ela passou, ela viu que Deus estava com ela. Então, o que acontece? Então, em seus filhos, Lia coloca o nome dela, um nome importante no filho dela, né? Então colocou aqui: o Senhor viu minha infelicidade, agora certamente o marido me amará, né? E colocou também um outro significado: porque o Senhor viu que eu sou desprezado, também deu este. Agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, e desta vez louvarei o Senhor. Né? Então não é qualquer filho, né? Não é qualquer coisa ter um filho. Então o que acontece? Lia, mesmo assim, sabia que quão bondoso e quão grandioso é o Senhor Jesus na vida dela. Então o que acontece? Lia estava passando esse sofrimento. Mas a gente imagina, né, não só ela como mãe, mas todas as mães, a situação tá difícil, tá aluguel atrasado, família também tá ruim, marido tá com relacionamento ruim com o marido, com os filhos também. Né, tem que comprar coisa, tem que passar no mercado, tem que pagar a conta de água, tem que pagar a conta de luz, né, tem que limpar a casa, tem que fazer a comida e tal, essas coisas todas, né? Por mais que seja difícil para a mãe não passa isso para os seus filhos, né? Não passa esse sofrimento para os seus filhos. E é muito bom isso, porque cargo de mãe não é fácil. Cargo de mãe é difícil, tem que fazer todas essas coisas e muito, muito mais, está sempre ali cuidando. Porque se o filho está triste, se o filho está doente, quem cuida dele é a mãe. Se o marido está triste, se o marido está sofrendo, quem cuida dele é a mãe. E normalmente a mãe, ela acaba não tendo com quem desabafar, não acaba tendo com quem contar como é que está sendo essa situação para ela. Né? Então, se o filho está com uma dificuldade, o filho conta para a mãe. O marido, aconteceu alguma coisa com o marido conta para a esposa. E ao mesmo tempo que a mãe tem que fazer esse cargo de mãe, tem que fazer de esposa. E às vezes nisso tudo, a mãe guarda coisas para ela. E não consegue compartilhar isso que estava sendo compartilhado dos filhos para ela e do marido para ela. Né? Então ela acaba não conseguindo, né, desabafar, contar sobre isso. E o que acontece? Isso guarda cinzas dentro dela. Isso guarda receio dentro dela. Isso guarda o que? Sentimentos ruins para ela. Por quê? Porque ela não tá tendo com quem desabafar, não está tendo com quem contar. E a gente imagina essa situação na vida de Lia. A gente imagina essa situação de Lia, que ela estava passando tudo isso, mas ela não podia passar para os filhos dela, né? Porque não podia contar com o marido, não podia contar com a irmã dela, não podia contar com o pai, né? Que parecia que estava vivendo mais com dinheiro que tudo. Né? Ela não podia contar com ninguém, mas ela não ia passar esse sofrimento para os filhos dela. Mas o que ela passou? Ela passou foi bênção na vida dela. Porque o significado do nome de um filho é uma coisa muito boa. É uma coisa muito importante. Né? Então, foram significados ótimos. Né? Porque ela demonstrou essa gratidão do Senhor, ela demonstrou essa misericórdia que Deus estava tendo com ela através dos filhos dela. E passou para o significado do nome de cada um dos filhos, coisas importantes e coisas muito boas. Então, por mais que a situação estava difícil, ela não passou isso para os filhos, nem para o marido, nem para a irmã e nem para o pai. Mas sabe o que acontece?
ela sabia, ela reconhecia que Deus estava disposto a ajudar ela, que Deus tinha misericórdia dela e que Deus estava o tempo todo com ela e que Deus que consolava ela. Então, por mais que seja difícil, mãe, para você, não sei se estou trazendo uma mensagem para uma mãe, mas saiba que se o Espírito Santo de Deus colocou essa mensagem para você ver, esse vídeo para você ver, saiba que, independente da situação, de tudo que acontece, você pode contar com o Senhor Jesus para desabafar. Você pode contar para Jesus o que você está passando, o que você está enfrentando. Porque muitas vezes a mãe mesmo não sabe dizer o que está sentindo. Mas saiba que o Senhor Jesus, Ele está sempre com você. Ele está sempre disposto a te ouvir. Conta para Ele o que você está sentindo. Né? Porque a gente fica assim, nem eu sei o que eu estou sentindo, nem eu sei o que está acontecendo. Né? Mas saiba que Deus está disposto ao que você passar tempo com o Senhor. Por mais que você não consiga desabafar com o filho, com o marido, com qualquer pessoa, desabafe com o Deus certo, que é o Senhor Jesus. Ele está disposto a sempre te ouvir, a estar com você em todo o tempo. E aí é muito bom saber que Jesus, ele traz esse consolo, né? O Espírito Santo, ele consola. Porque mesmo que a gente não consiga falar, a gente pode chorar na presença do Senhor. E é muito bom isso, você chorar para o Senhor. Né? Porque por mais que você não consiga, né, dizer, chorar, né, os seus gemidos, Ele consegue expressar o que você está sentindo. Né? Então, essa mensagem falou muito, né, ao nosso respeito, a respeito das mães, né? Porque esse Deus, Ele tem essa disposição, essa disponibilidade para consolar as próprias mães que são tão flexíveis, né? Estão resolvendo tantas coisas. Deus consola qualquer um que for até Ele. E é muito bom saber disso. Amém? Glória a Deus. Então saiba que o verdadeiro consolo, ele vem do Senhor. Então, você, por mais que você não esteja sabendo como lidar com a situação, não sabendo dizer o que você está sentindo, saiba que o Senhor Jesus, ele sempre está do seu lado para te consolar e para te ajudar a seguir firme no dia a dia. Amém? Glória a Deus, e que todos tenham um feliz Dia das Mães. E que, irmão, você compartilhe esse vídeo, né? Com uma mãe, com um irmão, qualquer pessoa, compartilhe esse vídeo, né? Inscreva-se no canal, tem outras mensagens também, né? Então, saiba que Deus abençoe a vida de cada um, e Deus é bom todo o tempo, né? Que Deus é perfeito e o que Ele tem para todos nós também é perfeito, que é a salvação. Amém? Glória a Deus, fiquem todos na paz do Senhor.